Por que estou tendo este sonho de novo? E o sangue, Song Si-Yan está de volta. Song Si-Yan. E o sangue? Você não acha que o Song Si-Yan parece diferente de antes? Antes era um gênio frio, agora parece um pouco sombrio. Não parece uma boa pessoa, certo? Ele nunca foi bom mesmo. E o sangue? Você acha que ele voltou de repente? Quer voltar com você? Não. Mesmo que ele te procure, você não pode aceitar. Depois do que ele fez com você, nunca devemos perdoar. Certo. Eu me casaria com um cachorro. Antes de voltar para ele. Agora você pode ficar tranquila. Boa menina. Quando tivermos tempo, vamos ao bar. Eu te apresento. Um universitário do esporte com tanquinho. Vamos deixar o Song Si-Yan morrendo de inveja. Jiang Yusang. Eu nunca te amei. Vamos terminar. Daqui para frente, vamos fingir que nunca nos encontramos. Song Si-Yan. Naquela vez, você terminou de forma tão decisiva. Foi embora com tanta naturalidade. Por que está de volta agora? Advogada Jian. Advogada Jian, você está tão pálida. Ah, não é nada. Provavelmente são muitos casos recentes. Mesmo que você queira ganhar dinheiro para comprar uma casa, não precisa se esforçar tanto. Afinal, você é a filha da família Jian. Seus pais te amam tanto que casa você quer. E eles não comprariam para você. É mesmo? Mas eu não sou mais a filha da família Jiang. Sou uma falsa herdeira que roubou a vida de outra pessoa. Olá, eu sou Jiang Yusang, do escritório King. Tenho uma reunião marcada com o assistente especial às 2 da tarde. Por favor, aguarde. Ouvi dizer que o chefe da Sherain é difícil de lidar. Vários escritórios foram massacrados, mas os honorários desta empresa chegam a 100 milhões por ano. Se conseguirmos este caso, sua comissão será suficiente para comprar uma casa. Só não sei como será esse rei do inferno. Hoje vão nos torturar como? Desculpe, senhorita Jian conhece meu chefe? Não, por quê? Nada, só achei estranho. Antes, os advogados eram atendidos pelo assistente. Mas agora ele disse para você ir direto ao escritório do chefe. Que tratamento especial. Advogada Jian. Vamos indo. Desculpe. O assistente disse que só a senhorita Jian pode ir. Olá, Sr. Ethan. Sou Jiang Yusang, do escritório King. Prazer em conhecê-lo. Song Si-Yan. Jiang Yusang. Olá, Sr. Ethan. Este é o projeto que preparei para as necessidades jurídicas da sua empresa. Por favor, dê uma olhada. Anos sem se ver. E já esqueceu meu nome. Não foi o que você pediu? Disse que, mesmo se nos encontrássemos de novo, devíamos agir como estranhos. Sr. Ethan, fiz algo errado?
Você obedece bem. E então? Ficar-se lamentando todo dia, pensando em quem me magoou? Desculpe, mas ele não é tão importante para mim. O dente não dói, é. Ele se casou. Aquele siso problemático já foi arrancado. Não adiantava ficar com ele. Porque deixá-lo atrapalhar minha vida? Cortar pela raiz. É a escolha mais sábia. Nossa empresa tem uma regra. Todo caso jurídico urgente deve ser resolvido em até 24 horas. Será que a advogada Jiang consegue cumprir isso? Pequenos conflitos, sem problema. Se envolver segurança patrimonial e disputas pessoais. Então não é possível fazer isso. Eu acho que não sou eu não consigo. Qualquer advogado não consegue concluir esse trabalho. Sr. Ethan, o seu pedido é um pouco exigente demais, não acha? Já que é assim. Que capacidade a advogada Jiang tem para me convencer a escolher cooperar com o seu escritório de advocacia? O nosso escritório King é um dos 5 maiores escritórios de advocacia de Kyoto. E nossa reputação está em primeiro lugar. Sempre colocamos as necessidades dos clientes como prioridade. Além disso, eu já colaborei com outras empresas de tecnologia. Posso encontrar uma estratégia direcionada no primeiro momento após o ocorrido. E oferecer todo o suporte jurídico necessário. Esses são os casos semelhantes que eu já trabalhei. O senhor pode dar uma olhada. Eu não me importo com o passado. E sim com o presente. Essa é a empresa que eu vou adquirir imediatamente. Se a advogada Jiang conseguir entregar antes do fim do expediente de amanhã um plano razoável, eu fecho a parceria com vocês. Se não der certo, não precisam mais voltar aqui. Song Xian, você não está sendo um pouco excessivo? Esse volume de trabalho dá para 3 pessoas. Nem elas conseguem terminar em um dia. Se você não quer cooperar, é só falar a verdade. Porque humilhar as pessoas assim? Advogada Jiang. Finalmente lembrou do meu nome. Leve isso e analise bem. Tenho medo que você se arrependa. E venha chorar para mim. Song Xian, você realmente é um diabo que tortura as pessoas sem piedade. Sang. Faz muito tempo que não nos vemos. Doutora Jian, como foi? Você conseguiu conversar com o chefe deles? Eu vi um cachorro. Cachorro? É um cachorro robô, não é? Daqueles que conseguem receber convidados. E também lidar com negócios super tecnológicos. Realmente merece o nome de grupo de tecnologia, doutora Jian. Da próxima vez me leva para conhecer também, né? Se conseguirmos antes de amanhã dar todas as soluções para os problemas jurídicos desses contratos, vais poder ver o cão. És mesmo a filha bem comportada da mamã. E o sangue? Está a chover tanto. Por que não levaste guarda-chuva? O cabelo está todo molhado. Não voltaste de carro? Não, ultimamente é a minha assistente que me traz. Hoje ela está ocupada. Deixa-a ir embora primeiro. Poderias ter me ligado? Eu ia buscar-te. É tão inseguro ir sozinha de táxi. Sim, e o sangue mesmo que não tenhamos laços de sangue. Vamos tratar-te como família. Sim, irmã. Não te faças de estranha, por favor. Senão, o pai, a mãe e o irmão vão ficar todos preocupados. Irmã,
Fui ao hospital hoje e o médico disse que tenho um problema cardíaco. Quando era pequena no orfanato apanhei muito frio. O médico aconselhou-me a apanhar mais sol. Se a irmã não se importar, nós podemos trocar de quarto? Tudo o que tenho pertence originalmente a Jean Rui. Devolver-lhe é o mais correto. Claro que sim. E o sangue, se morares no quarto virado a norte. A tua pele pode ter irritações. Rui, vai para o andar de cima. Eu cedo de meu quarto. A Rui está doente e tem crises frequentemente à noite. Tu chega sempre muito tarde. Se a Rui tiver algum problema, ninguém se apercebe. É melhor aí o sangue ceder o quarto. Então aí o sangue fica no meu quarto e eu vou para o norte. Isso não pode ser. Agora vocês já não são irmãos de sangue. Se as pessoas souberem que moram no mesmo andar, vão falar mal, no futuro. Que rapariga de boa família se vai casar contigo? Desde o momento em que Jean Rui voltou, não há lugar para mim nesta casa. Jiang Yusang, o que é que ainda estás à espera? Não faz mal. Eu mudo-me. Para. Chefe Song, a equipa do escritório King chegou. Quer recebê-los? Que ela suba. Eles são 3 pessoas. Só a advogada Jean sobe? Quem mais há? Há um assistente, a Yumen, e um sócio do escritório King. Shen Qinshin. Então na sala de reuniões. Sim. Senhor, obrigado pelo que aconteceu hoje. Se não fosse por você, eu e a Yumeng não teríamos terminado esses casos tão rápido. Não precisa ser tão formal comigo. Advogado Jean, e aquele cachorro tecnológico? Por que não saiu para nos receber? Estava ansioso para ver. Que cachorro tecnológico? É o cachorro que recebeu o advogado Jean ontem. Advogado Jean, você não disse que veríamos hoje. Por que ainda não saiu? Se disser mais uma palavra, nós dois morremos aqui hoje. Advogado Jiang. Quando eu virei cachorro. Desculpe, Boss Song, eu estava brincando com ele, não quis dizer que você é um cachorro. Achei que fosse regra do escritório. Antes de cooperar. Primeiro se transformar. Você está brincando. Advogado Jiang não vai se apresentar. Ou acha que nós, cães, não merecemos conhecer humanos? Ah, se eu sou um cachorro. Quero muito te esmagar. Boy Song, não ligue. Advogado Jean só estava brincando. Sem intenção de ofender, por favor, não leve a mal. Todos sentem. Senão amanhã, seu advogado Jiang vai-me colocar em outra família animal. Anos se passaram. E você ainda é tão mesquinho. Sério? Advogado Jiang. Meus ouvidos ainda funcionam. A proposta ficou boa. Ajuste os detalhes como eu disse. Sim. Boss Song, você disse ontem que se minha proposta fosse aprovada, você daria todos os assuntos jurídicos do Grupo Xerain para nosso escritório. Eu disse isso. Esse cachorro vai voltar atrás? Você disse. Garanto com minha honra. Desculpe, sou um cachorro. Não tenho personalidade. Não posso garantir como advogado Jiang. Garantir com a minha personalidade. Song Xian, você já acabou? Essa piada não vai passar, é? Já me desculpei com você. O que mais você quer? Venha trabalhar na minha empresa amanhã. Depois de me ajudar a concluir alguns casos de aquisição, eu decido se vou colaborar com vocês ou não. Este é o procedimento normal. Fique tranquilo, Boy Song, o advogado Jean. É o advogado de ouro do nosso escritório. Acho que ele certamente vai deixar você satisfeito. Então vamos assinar o contrato.
Segunda-feira às 9 da manhã, na sala de discussões para revisar o caso. Advogado Jiang. Não se atrase. Obrigado pela confiança, Boy Song. Já jantou? Reservei no Vanguard. Não sei se o Boy Song tem tempo. Ele não vai conosco, vamos nós mesmos. Advogado Jiang me conhece tão bem. Todo mundo sabe que o Sr. Ethan é muito misterioso. Como ele iria jantar com qualquer pessoa assim? Jantar com o advogado Jiang. Não é qualquer um, não como com qualquer garota. Exceto minha namorada. Alô? Papai, já terminou o seu trabalho? Jiang Yusang. 5 anos se passaram, ela já tem uma vida nova. Seu pai te maltratou de novo. Como você sabe? Seu safado. Só me chama assim quando precisa de ajuda. Fala aí. O meu maltratou dessa vez. Eu quero uma mãe, Tio Song. Que tal arrumar uma esposa? Assim eu também teria uma mãe. Minha esposa. Porque seria sua mãe. Vai assistir TV. O pai precisa falar com o tio. Ian, você assinou com o escritório King? Assinei. De tantos escritórios, você escolhe justamente o King. E ainda diz que não é por causa do Jian e o Sang. Não diga que não avisei. Qual é o seu objetivo ao voltar? Até sua meia-irmã você consegue atacar. É igual a sua mãe desgraçada, são todos uns canalhas. Acaba com ele. Não. Por favor, solta o meu filho. Tudo bem, uma vida por outra. Mãe. Não a ouças. Se tens coragem, vem para mim. Não magoes a minha mãe. Ian, tens de viver bem. Mãe. Não me esqueci. Advogada Jiang, sabes conduzir. Isto também é um dos critérios de aprovação da vossa empresa. O motorista de casa teve muito visto e pediu licença. Tu conduzes. Ainda nem começámos a cooperar oficialmente e já estás a explorar-me. Capitalista maldito. Nunca conduzi este modelo de carro se não conduzir bem. Não culpes o som. Condução autónoma. Até um idiota consegue conduzir. Eu? Aquele boçom. Importa-se que eu encoste para atender uma chamada? E o sangue, vem depressa. Aquele atleta de antes está à tua procura. A chamar-te de irmã e o sangue sem parar. Fez-me derreter o coração. E digo-te, o corpo dele é incrível. 8 abdominais, 18 centímetros. Definitivamente muito melhor do que o Song Xian. Aquele homem de 3 segundos pequeno, mas eficiente. Irmã, não estou a brincar. Milo, estou a conduzir. Ligo-te daqui a pouco. Irmão Sang, onde estás? Onde estás? Vou buscar-te. Xiaowen, estou ocupada agora. Entramos em contato mais tarde. Irmã Yu Sang, chamo-me Xiaolu. Andas com tantas pessoas que já nem te lembras de mim?
Que coincidência, sinal vermelho, maldita Milo. Queres que eu morra mais cedo? Advogada Jiang, se não te lembras do meu tamanho. Não me importo de te ajudar a recordar. Advogada Jiang, não esqueças. Liga para os teus 18 centímetros. O cãozinho já tem filho. E ainda é tão mesquinho. Aquele Bossong. Deixe-me brindar a você. O que aconteceu hoje pode passar? O advogado Jiang tem dor de estômago e ainda quer beber. Quer me extorquir indenização por acidente de trabalho. Um pouco deve estar ok, não é? Faça uma chaleira de chá de arroz com gengibre e os pratos de hoje. Não coloquem pimenta nenhum. Certo. Tem casa extraconjugal aqui. Que linda! Irmã, olha esse vestido que estou usando. Fica bom em mim? Fica bonito, combina muito com você. A irmã tem o melhor gosto. Se ela disse que fica bom, então é bom. Mãe, eu quero esse vestido mesmo. Certo, fica com esse. Na hora, a nossa Rui Rui. Com certeza vai ser a princesinha mais linda de toda a capital. E o Sangue, você é a melhor em maquiagem. Amanhã faça a maquiagem mais bonita para sua irmã. Mãe, tem alguma coisa amanhã? Ah, amanhã a irmã ainda não sabe, né? Amanhã. É o meu aniversário. Papai e mamãe querem fazer nesse dia um banquete de reconhecimento de parentesco para mim. Irmã, você tem que vir participar, hein? O banquete de reconhecimento, eu não vou. Vocês podem ficar com Jean Rui e curtir. Isso não pode. Não posso deixar as pessoas falarem pelas costas que... Depois que a filha biológica voltou, negligenciaram você, a filha adotiva. Esse é o vestido que a sua irmã escolheu para você. Lembre-se de usar amanhã. Vem cá. Deixa a mamãe ver de novo. Muito bonito mesmo. Mas amanhã também é o meu aniversário. Essa aqui é a minha filha biológica, Rui Rui. Esse é o seu tio Wang. Diga olá ao tio. E o Sangue? Eu não sabia que você também veio hoje. Sinto muito mesmo. Tia, só preparei um presente. Porque ela também veio. Uma falsa filha milionária vindo ao banquete da filha verdadeira. Não acha embaraçoso? Além disso, olha o vestido dela. É completamente de nível diferente do da filha verdadeira. Essa criança também é tão coitada, de repente deixou de ser a princesinha amada por todos para virar a falsa filha. Se fosse, eu já teria chorado até morrer. E o Sangue sempre será membro da família Jian. No futuro ninguém vai desprezá-la. Daqui para frente, peço a todos. Não falem mais esse tipo de coisa para machucá-la. Não se preocupa. Que o irmão está aqui. Ninguém nessa casa ousa te intimidar. Irmão. Seu presente de aniversário. Abra e veja se gosta. Irmão. Este presente de aniversário é muito valioso. Você, dê para a Jean Rui. Boba. O presente que o irmão te dá, por mais caro que seja, vale a pena. Quando você ficou tão distante do irmão? Este amuleto de Jade é tão lindo. Irmã, isto é para mim? Presente de aniversário? Irmã, seu gosto é ótimo. Eu gostei muito. Pai e mãe. O que acham? Bonito? Isto não é para você. É para o Sangue. Tire agora.
Desculpe, irmão. Eu não sabia que era para minha irmã. Vou devolver para ela agora mesmo. Jian Feng. Hoje é a festa de reconhecimento da sua irmã. Ela finalmente voltou para a família Jian. Não pode ceder um pouco? Mãe, isto eu comprei para Yu Sang. Esta pulseira é para Jian Rui. Mas ela gostou deste Buda de Jade. Já que a Rui colocou. Não há razão para tirar. E o sangue? Não se importe. Você já teve muitos aniversários. Este é o primeiro aniversário da Rui. Ceda um pouco para ela. Ceder mais como? Ela tomou o quarto da Yu Sang. O carro que comprei para Yu Sang, ela também quis. Agora até o presente quer roubar. Com que direito? Ei, você está assim. Hoje é o aniversário da sua irmã. Todos devemos priorizá-la. Como esperado. 26 anos de sentimentos. Não superam um teste de paternidade. Mãe, Está tudo bem, irmão. Dê para ela. vamos embora. Cada vez mais inaceitável. Mãe, o irmão é tão parcial com a irmã. Será que gosta dela? Como assim? Eles são irmãos, mas não têm laços de sangue. É assim que acontece nas novelas. Se a irmã se casar com o irmão, nossa família pode ficar junta para sempre. A esposa do meu filho deve ser de uma família rica que o ajude. Nunca poderia ser a Yu Sang, de origem desconhecida. Jian Yu Sang. Vou te expulsar da família Jian mais cedo ou mais tarde. Jian e o Sang. Como ela também veio aqui, essa falsa herdeira. Vem ao banquete de noivado da verdadeira herdeira, não se sente constrangida? E o sangue, não se importe. Você já celebrou tantos aniversários antes. Este é o primeiro aniversário da Rui Rui. Seja mais complacente com ela. A Rui Rui não está bem de saúde. Se algo acontecer com a Rui Rui, ele não vai perceber. É melhor que aí o sangue ceda ao lugar. A polícia de trânsito te deu uma missão para ficar aqui. Chorando para todo mundo ver. Song Xian. Como você pode ser igual a eles? Você só sabe me ignorar ou me zombar. Vê que eu estou tão derrotada agora, você está muito feliz com isso, não é? Jiang Yu Sang. Sabe só chorar quando é intimidada. Cadê a coragem que tinha para brigar comigo antes? Foi comida por cachorro. Pega. Vamos. Se não quer morrer de frio, entre no carro logo. Se vai chorar, chore tudo de uma vez. Eu não quero ver você chorando no meu trabalho amanhã. Não precisa segurar o choro. Se quiser rir, pode rir. De qualquer forma, já me acostumei. Jiang Yusang. Ainda bem que você nasceu hoje em dia, se tivesse nascido na dinastia Qin, com 10 muralhas da China. Não seria suficiente para o seu choro. A Meng Zhengnu chorava por seu marido morto. Fez a muralha cair, eu não tenho marido morto. Por que eu iria chorar? Chorar pelo ex-namorado? Ele ainda está bem vivo e cheio de energia até hoje. Por que eu iria chorar? Então que tal eu morrer para te dar um motivo para chorar? Eu não iria chorar nem se você morresse. Além disso, não é minha vez de chorar. Você já tem esposa e filhos, não é? O que você disse? Nada não. Para onde estamos indo? Para o mercado negro, o lugar onde vendem pessoas. Que infantilidade.
Sang. Olha rápido. Esse é o foguete de artifício mais bonito que eu já vi na vida. Faça um pedido rápido. Eu espero poder ficar com a Ayan. Sempre feliz e juntos para o resto da vida. Segura. Jiang Yu-sang. Como assim tem bolo aqui? É até o meu sabor favorito de manga. Ganhei ao comprar café. Que sorte boa é essa, né? Você vai comer ou não? Se não comer, eu vou levar para dar para o cachorro. Eu como. Agora já ficou com a minha saliva. O cachorro da sua casa com certeza não vai querer comer. Jiang Yu-sang. Parabéns pelo seu aniversário. Com certeza eu estou sonhando, senão não ia sentir. O olhar que Song Xian dá. Tem carinho. Já olhou bastante. Realmente foi só uma ilusão. Ele já se casou e tem filhos. Não é possível voltar a ser como antes. Obrigada por me trazer de volta. Tome cuidado no caminho de volta. Song Xian, porque você é igual a eles? Só me ignora ou me zomba. Sang. Xian, não se esqueça de vir ao tratamento amanhã. Irmã, eu fiz o wonton que você mais gosta, experimenta rápido. Eu não tenho tempo. Marquei uma reunião com um cliente às 9. Vocês comam que está tudo bem. Olha só, irmã. Hoje eu não vou dirigir, você vai dirigir o carro. Isso é mais rápido do que pegar táxi. Pelo menos experimenta um pedacinho. Irmã. Esse cliente do grupo Xerai. Pode deixar para mim? Jiang Rui. Isso não é uma roupa, um carro que você pode simplesmente ceder. É a parceria de um grupo com o escritório de advocacia. Eu não tenho poder para decidir isso. Irmã. Eu sei que minha formação não é tão boa quanto a sua. Minha capacidade também não é maior que a sua. Já que é tão difícil para você. Eu vou pensar em outro jeito, então. Não é só um contrato, deixa ela ter isso. Mãe. Não é todo dia que a Rui volta para casa. Devíamos compensar o sofrimento que ela passou todos estes anos. E o sangue, mãe sabe que você é uma criança compreensiva. Dê um pouco de espaço para sua irmã. Nós só conversamos sobre uma pequena colaboração. Se você tiver capacidade, vá atrás sozinha. Sério? Irmã, você pode me dizer como conseguiu? Esse contrato? Por que tantos escritórios de advocacia foram recusados? Pelo meu histórico de 208 casos em 5 anos, sem uma derrota. Pela minha capacidade de fazer em um dia o que outros fazem em uma semana. Acha que foi como? Com beleza, flertando com o chefe? Claro que não pensei nisso, irmã. Sei que você é a melhor advogada. Quero aprender com você. Comece a comer, irmã. Daqui a pouco tem negociação com o cliente. Com a minha aparência. Conseguir a parceria do grupo Xerian. Não seria problema, Jian e o sangue. Mais cedo ou mais tarde, você estará sob meus pés.
como ela subiu. Também acabei de chegar. Vou verificar. Você vai investigar a situação atual do Grupo Jian. A atividade principal deles é veículos elétricos. Nosso teste mostrou que o sistema de software importado que usam tem uma grande falha. No futuro, o Grupo Jian enfrentará um enorme problema de indenizações. Podemos aproveitar a brecha. Continuo monitorando. Assim que a oportunidade surgir. Assumimos o controle total do grupo Jiang. E a Jian Il-sung? Mesmo que ela não seja do sangue do Jian agora, a família a criou por tantos anos. Se ela se manifestar, você terá piedade? Não. Espero que cumpra sua palavra. Caso contrário, sua mãe não descansará em paz. Chefe Song. As passagens é Jian Rui, da Chinchilla. Ela se passou por alguém da King Law para falar de parceria. Vou expulsá-la agora. Até sua identidade foi roubada. Jiang Yusang. Como você pode ser tão ingênua? Desculpe, senhorita. A advogada Jian Yusang da King Law. Já estou na sala de reuniões. Não posso deixar você entrar. Jiang Rui. Agora entendo porque ela me deixou dirigir o carro. Não só mexeu nos freios, mas também quer usar minha identidade para roubar meus clientes. Alô? Assistente Shen. Sou Jiang Yusang. Estou na recepção do térreo, me barraram. A pessoa lá em cima é a Jiang Rui. Ela é uma impostora. Como sei que você não é impostora? Sabia que era esse homem canalha, mandando a recepção me barrar. Porque só Jiang Yusang sabe que na bunda do Song Xian tem uma marca de nascença vermelha. Somos amigos há tantos anos. Como eu não sabia disso? Você tem uma marca na bunda? Tira a calça. Vamos verificar. E se ela estiver mentindo? Song Xian, se isso ainda não for suficiente, tenho outras provas. Quer que eu liste uma por uma? Oi. Eu também sei que Jiang Yusang, cala a boca. Chefe Song reconheceu-me. Deixa a recepção passar. Resolva seus próprios problemas. Antes de me ver. A recepção deixa qualquer um entrar e ainda tem coragem de rir. Chefe Song, vou resolver isso imediatamente. A pessoa lá dentro está se passando por mim. Não sei qual é o objetivo dela, mas a recepção foi negligente ao deixá-la entrar. Se o seu chefe descobrir, você sabe melhor do que eu como será tratado, não é? Desculpe, senhorita Jian. Vamos expulsá-la agora. Por favor, espere no escritório ao lado. Por que são vocês? Onde está o chefe Song? Prendam-na. O que estão fazendo? Solte-me, senhorita Jian. Você usou a identidade de outra pessoa para entrar na empresa. Suspeito que você está tramando algo contra o chefe. Não, não estou. Solte-me, ela deve ser entregue à polícia. Talvez ela seja uma espiã de outra empresa. Afinal, somos uma empresa de tecnologia. Um pequeno programa. Pode valer centenas de milhões. Se for roubado por alguém assim, a perda será enorme. Não, não sou espiã. Sou irmã da Jian Yusang. Irmã, onde você está? Meu carro quebrou no caminho. Estou pegando um táxi agora. Marquei com um cliente para as 9. Já estou atrasada. Estou desesperada. Irmã, usei sua identidade para entrar no grupo Xerain. Eles acham que sou espiã e vão me entregar à polícia. Irmã, por favor, fale por mim. Não quero ser levada pela polícia. Então, foi você quem sabotou o carro hoje? E me fez chegar atrasada de propósito para ter tempo de ver o chefe do grupo Xerain, não é? Irmã, não fui eu. Como faria algo assim com você? Jiang Rui, troquei as pastilhas de freio há poucos dias. Se ninguém tivesse mexido, os freios não falhariam. Posso não te responsabilizar, mas nem todo mundo vai te perdoar. Não posso te ajudar.
Resolva sozinha. Song Xian, só contei um segredo seu. Não vai me matar para me calar, vai? Além daqui. Mas onde mais? Jiang Yusang, onde está a coragem? Tinha para me enfrentar. Só vai reagir quando estiver quase morta. Eu não estava reagindo agora mesmo? Traga o kit de primeiros socorros. O que realmente aconteceu no acidente? Alguém sabotou as pastilhas de freio. Bati na traseira de outro carro. Paguei uma indenização. O que essa família tem de tão bom para você? Hoje foram os freios. E da próxima vez? Jiang Yusang, para retribuir. A criação da família Jiang. Precisa arriscar a própria vida. Chefe Song. Isso parece um assunto de família, não? Foi você quem disse. Que mesmo que eu morresse, não procurasse você. Mesmo se você me procurasse, eu não me importaria. Vamos descansar 10 minutos e continuar depois. Sinto que há algo estranho com Song Xian. Nem bateu na porta. Song Xian nunca permite que estranhos entrem em seu território. Então, esta é sua esposa? Mesmo que algo realmente tenha acontecido com Song Xian, a pessoa que precisa se preocupar não sou eu. Já faz quase 2 horas. Por mais grudados que estejam, já deviam ter terminado. Isang, Mãe, você ainda sabe que sou sua mãe? Rui Rui só usou seu nome. Qual é o problema? Você precisa que a polícia a interrogue. E a reviste? Estou muito decepcionada com você. mãe, porque você não pergunta o que ela fez? Ela mexeu nos meus freios. Fez eu colidir com outro carro, quase. Sua irmã não consegue nem segurar uma chave inglesa. Como poderia mexer nos seus freios? Eu sei. E a volta de Rui Rui te deixou desconfortável. Nós tentamos ao máximo considerar seus sentimentos. Mas por que você ainda a persegue assim? O que mais você quer que façamos? Para que você aceite a Rui Rui. A pessoa que tem perseguido intencionalmente. Não é a Jiang Ru? Chefe Song. O carro da senhorita Jiang quebrou, e táxi tá difícil agora.
O senhor acha que devemos dar uma carona para ela? Estou muito ocupado. Para cuidar dos problemas de todo mundo. Ah, não. Chefe Song, o senhor vai para casa. Ou para a academia de boxe. O Dr. Lin disse que se o senhor não estiver bem, pode se exercitar um pouco. Mas dopamina vai fazer o senhor se sentir melhor. Para casa. O que está resmungando? Sua mãe fugiu com outro. Terminamos. De agora em diante, vamos agir como se nunca tivéssemos nos conhecido. Song Xian. Sang Sang. Alô? Song Xian. Jian e o Sang está no bar paquerando gatinhos. Acho que os dois já beberam bastante. Se você não vier logo, vão levar ela embora. Então, coisa. Está na sala 108. Esse cara joga basquete na faculdade de educação física. Vamos disso e controle. Você só precisa levar Jian e o Sang embora. Valeu. Jiang Yusang. Com dor de estômago ainda bebe tudo isso. Quer morrer, não é? Porque todo mundo fica me criticando? Que merda eu fiz de errado afinal? Se não quiser levar injeção, tome esse remédio. Jiang Yusang. O que você está fazendo? Tomando o remédio. Vamos, eu te levo para casa. Eu não quero ir para casa. O que mais quer fazer? Eu quero ir na roda gigante. Você pode me levar, né? Claro. Porque você é tão bom comigo? Porque eu quero te vender para ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro para te pagar a gorjeta. Esse cartão é seu, não me venda, por favor. Porque me dar gorjeta. Vocês, modelos masculinos, não estão sempre aqui por dinheiro? Fique tranquilo. Quando eu faço esse tipo de coisa, nunca deixo de pagar as pessoas. Jiang Yusang. Parece que você não falta com esse tipo de coisa no dia a dia. Quantas vezes já fez isso afinal? Uma, 2, até 3 vezes. Jiang Yusang. Se eu te ver contratando modelo masculino de novo, eu quebro a sua perna.
Você não pode ficar bravo. Da próxima vez eu vou manter só você como meu contratado, tá bom? Jiang Liu-sang. Você sabe o que está falando. Porque está bravo? Daqui para frente, você vai ser o meu primeiro consorte masculino. Não devia estar feliz com isso? Fica tranquilo. Daqui para frente eu vou tratar você bem. Quando você acordar, a gente acerta essa conta direito. Irmã Liu-sang, onde você foi? Eu não consigo te encontrar em lugar nenhum. Ela adormeceu nos meus braços. Você quer com ela? Por que você atendeu o telefone da Liu-sang? Quem é você? Sou o homem dela. Se você ousar incomodá-la de novo, vou quebrar a sua mão de jogador de basquete. Jiang Liu-sang. Anos sem se ver. E você melhorou, hein? Esta é uma cama de casal de hotel. Será que eu dormi com aquele garoto fofo de ontem? Ainda bem que não fiz besteira bêbada. Olá, sou do serviço de quarto. Trouxe seu café da manhã. São todas as minhas comidas favoritas. Quem pediu o café da manhã? Desculpe, não podemos divulgar informações dos clientes. Só posso dizer que foi um cavalheiro. Ele nos pediu para vir às 9 trazer seu café. E estas são roupas limpas que ele enviou para a senhorita. Tenha um bom café da manhã. Será que foi aquele garoto fofo de ontem? Ele não só não se aproveitou da situação, como também foi atencioso. Iglo, obrigada por me trazer ao hotel ontem. Quanto foi o quarto e as roupas? Te transfiro. Liu-sang, você ontem à noite não estava com seu marido? Diga, com quem eu estava? Liu-sang, eu bebi com você ontem, sim. Mas depois, no banheiro, discuti com alguém. Brigamos, e quando voltei você tinha sumido. Liguei para você, e um homem atendeu. Disse que você já estava dormindo, e ainda falou. Falou o quê? Disse que era seu homem, e que eu deveria parar de te incomodar. Chefe Song, a advogada Jean está esperando por você no escritório. Parece bem brava. Song Xian, foi você que me levou ao hotel ontem? A advogada Jiang veio me agradecer. Não parece muito com isso. Song Xian, com que direito você disse aquilo? Nós claramente não temos nenhum relacionamento. O que eu disse? Te deixou tão brava assim?
Você disse que eu sou você. Esse homem é um canalha, ele me forçou a dizer que ele é o meu homem. Eu não sou tão estúpida. Desde que você me deixou há 5 anos. Nós não temos mais nenhum tipo de relacionamento. Então, pare de falar besteira na frente dos meus amigos. Antes de ontem à noite, não tínhamos. Mas depois de ontem à noite, agora temos. Não fale bobagem. Ontem, claramente, nada aconteceu. Não tente me enganar. Como eu poderia te enganar? Advogada Jiang, veja isso e você saberá. Como o meu cartão está com você? Você roubou minhas coisas? Advogada Jiang, é preciso ter provas para falar. Não pode difamar uma pessoa boa. Você me deu isso ontem à noite. Como pagamento. Isso é mentira. Eu não vou pagar por um homem velho e desleal como você. Quando posso ter um jovem bonito? Meus olhos podem estar cegos, mas meu coração não. Não sei quem disse ontem à noite. Eu tenho dinheiro para dar gorjeta. Este cartão é para você. De agora em diante, vou pagar só por você. Tudo bem. Você será o meu primeiro consorte real. Estou tão desesperada por um homem que disse essas coisas para o Song Si-Yan. Song Si-Yan, eu estava bêbada. O que eu disse não conta. Advogada Jiang, tem certeza de que não foi a verdade saindo do álcool? Mesmo que fosse a verdade saindo do álcool, com certeza. Te confundi com outra pessoa. Do começo ao fim, eu não devo ter chamado seu nome, certo? Se o Xielu não tivesse ido embora mais cedo. Como eu poderia ter ido com você? Jiang Yusang. Se eu não tivesse aparecido a tempo ontem à noite, você teria sido enganada. Como, depois de tantos anos? Sua cabeça ainda é tão burra. Já fui enganada antes. Ser enganada uma vez ou inúmeras vezes, qual é a diferença? Ontem à noite, vou-te transferir o dinheiro do hotel. Vou levar este cartão agora. Tenho coisas mais importantes para fazer. Investigo Jiang Yusang. Mas o que está acontecendo? Porque precisa de tanto dinheiro. Eu sei disso. A advogada Jean quer comprar um apartamento e se mudar para lá. E o Mei me pressionou semana passada. Quando eu transferi o dinheiro para o escritório dela, ela me disse que a advogada Jean precisa muito dessa comissão. Mas esse dinheiro só dá para a entrada do apartamento. Para qual bairro ela quer se mudar? E o Shuivan, o nosso novo empreendimento imobiliário. Senhorita Jean, o nosso grupo acaba de lançar uma nova promoção, quebrar ovos de ouro para ganhar prêmios. O prêmio maior é um conjunto completo de móveis para toda a casa, oferecido gratuitamente. Advogada Jean, eu duvido muito que o dono dessa imobiliária seja seu parente, não é? Se não, como ele saberia que você não tem dinheiro para comprar móveis? Advogada Jean, tente. Quem sabe você ganha. Você consegue se mudar amanhã mesmo? Isso com certeza é só uma estratégia de marketing. Móveis planejados para a casa toda. Devem custar pelo menos centenas de milhares. A menos que o dono da empresa esteja louco. Ah, senhorita Jean, por que não tenta? Quem sabe você ganha. Advogada Jean, tente. Advogada Jean, você ganhou. O prêmio máximo é móveis para toda a casa. E todos são de marcas de luxo de primeira linha. Isso é verdade? É verdade, senhorita Jean. Você pode usar o seu cartão para comprar móveis em qualquer marca do nosso grupo, desde que o valor não ultrapasse 500 mil. Tudo é oferecido gratuitamente. 500 mil? Parabéns, senhorita Jean. Obrigada. Meu Deus, que sorte a minha. Quebrei um só e já ganhei 500 mil. Vamos. Todos os ovos de ouro são o prêmio máximo. É impossível não ganhar. O dono realmente está louco. Senhorita e o sangue. Eu preparei chá de gengibre com tâmara para você. Sua menstruação está chegando. Eu temi que você tivesse dor de barriga de novo. Obrigada, Mãe Zhang.
Esse chá tem que ser tomado por alguns dias seguidos para fazer efeito. Amanhã eu vou colocar na sua garrafa térmica para você levar para o trabalho. Está bem, obrigada pelo trabalho, Mãe Zhang. Enquanto você morar nesta casa, eu vou cuidar de você muito bem. Afinal, você é a criança que eu criei desde pequena. Não importa onde você vá, eu sempre fico preocupada com você. Pode ficar tranquila, Mãe Zhang. Tudo vai ficar melhor, não se preocupe comigo. Irmã, o que estás a beber? Também quero. Senhora Ilsang, sempre tem dores de barriga quando vem o período. Eu fiz chá de gengibre e jujuba. Irmã, tens tanta sorte. Eu também tenho dores quando vem o período. Sempre tinha de me esconder num canto do orfanato. A chorar sozinha. Tia Zhan, o meu período também está para vir. Também me serve uma tigela, por favor. Também quero desfrutar de um tratamento assim. Está bem. Senhora Rui, está um pouco quente. Deixo-a na mesa. Não faz mal, dama. Não sou tão melindrosa. Tia Zhan, desculpe. Estava muito quente e não a consegui agarrar. Tia Zhang, vamos levá-la ao hospital. Não faz mal, há pomada para queimaduras em casa, basta aplicar. A minha pele é grossa, também não importa. Desde que a senhora Rui não se tenha queimado, está bem. Se ela não tivesse soltado de propósito, não te terias queimado. Irmã, não foi de propósito, estava muito quente e não a agarrei. Jiang Rui, não finjas que estás a sofrer. Não penses que não sei o que estás a planear. Irmã, realmente estás enganada, eu realmente não foi de propósito. Queimar a tia Zhan. O que se passa? Por que estás a chorar à meio da noite? Mãe, a culpa é minha, a tia Zhan deu-me a sopa. E eu não a agarrei. E ela queimou-se. Mas realmente não foi de propósito. A irmã está enganada comigo, e o sangue? A tia Zhan está sempre na cozinha a cozinhar. Não é a primeira vez que se queima, precisas de culpar. A tua irmã procurou. Mãe, eu vi com os meus próprios olhos que ela soltou de propósito. Mãe, se não acreditas, podes ver as câmeras de segurança. Para ver se estou a mentir. Mãe, eu admito que foi de propósito. Não voltes a culpar a irmã, senão ela não volta mais para casa. Cuidaste dela tantos anos, de certeza que não queres que ela saia. Jiang Rui. Não tens de me lembrar constantemente da família Jiang. Não esqueci a vossa bondade em criar-me, mas isso não é razão. Eu acho que vocês volta. Mãe, não é isso que quero dizer. A irmã está enganada comigo de novo. Parem de discutir, não vão. Tratar do ferimento da tia Zhan? Tia Zhan, desculpe. Há pouco fui descuidada. Vou levá-lo ao hospital. Espero que seu descuido não se repita. Caso contrário, não serei gentil com você. Tia Zhang, vamos. Mãe, ela realmente não te respeita mais agora. Está cada vez mais sem modos. Tia, preciso ir ao banheiro, mas não encontro. Pode me levar? Claro. Onde estão seus pais? Se não te encontrarem. Fica muito abaixo. E agora? Meu pai está ali pegando remédio para mim. O filho do Song Xian também o chama de pai. Aquele garotinho. Será que também é tão fofo? Tia, não aguento mais segurar. Tia Zhang, espere por mim nos assentos primeiro. Vou te encontrar em breve. Vamos. Vamos te levar até seu pai. Tia, você é realmente linda e bondosa. Tia, meu pai está logo ali. Ele é muito bonito. Vou apresentá-lo a você. Que coincidência. Ele é o filho do Song Xian? Pai, vem cá. Conheci uma tia muito linda. Tia. Eu não disse para você ficar sentado no banco. Porque está correndo por aí de novo. Preciso fazer xixi. Não quer que eu molhe as calças, né? Eu acabei de levá-lo ao banheiro. Não use desculpas para me enganar.
Como você é pai? A criança está doente e você nem a consola. Ainda fala tão bravo. Que pai? Querido, não tenha medo. A tia é advogada. Se ele gritar com você de novo, vamos processá-lo por maus tratos infantis. Advogada Jean, o que você está fazendo aqui? Alguém está maltratando uma criança aqui. Estou pensando em como processá-lo. Você deve ter entendido errado. Xuan Xuan é meu filho. Ele cresceu ao lado do Xian. Então gosta de chamá-lo de pai. Já que você chegou, vou indo. Tenho que trabalhar amanhã. Até mais, Diretor Kim. Não vai acompanhá-la? Não é seguro à noite. Tia Zhang, vamos embora. Jiang Yusang. Você é? Você se parece muito com alguém. Você me conhece. Devo ter me lembrado errado. Impossível, devo ter confundido a pessoa. Na época, o médico disse claramente que o bebê daquela pessoa havia abortado. À noite é difícil pegar táxi. Eu levo vocês. E o sangue, o bar do monitor abre no sábado. Ele nos convidou para comemorar. Você vai? Vou, ele me ligou especialmente antes. Parece ruim não ir. Na hora Song Xian com certeza também vai. Tenho medo que aquelas pessoas comecem a fazer bagunça. Nada disso, todo mundo cresceu, tem noção. Tudo bem se você não se importa, sábado vou te buscar. Vamos juntos. Ok, Tão tarde e você ainda está fora? Com quem está? com um cachorro. Quando você arrumou um cachorro? De que raça? Um vira-lata grande e mal-humorado. Adora latir para mim sem motivo. Lembre de castrá-lo. Cachorro macho no cio late muito. É mesmo? Vamos ver. Se ele latir de novo, eu castro ele. Chefe Song pela minha investigação. O grupo Ming Yang lava dinheiro no leilão, as finanças deles. Têm grandes problemas. Não recomendo a aquisição. Você ficou mudo? Estou falando do caso da aquisição, diga alguma coisa. Tenho medo que você me castre. Mãe, E o sangue, fiz algumas comidas que você gosta. Volte mais cedo do trabalho hoje, mãe, faz dias. Que não janto com você. ok. E o sangue, a comida ainda vai demorar um pouco, coma uma fruta primeiro. Senta aqui e conversa com a mãe. Prove este morango, se estiver doce, compro mais da próxima vez. Muito doce. Obrigada, mãe. Sem perceber, minha filha já tem 26 anos, a mãe devia arrumar um bom partido para você se casar. Selecionei alguns, marque um horário para conhecer. Então, me chamou para jantar. Só por causa disso? Mãe, não quero me casar. Se você acha que eles são bons, apresente para o Jean-Louis. E o sangue? Você nunca namora. Será que ainda não esqueceu o Song Xian? O que ele tem de bom? Um bastardo sem berço de ouro. Não é digno de você. Você o procurou? Onde eu iria encontrá-lo? Quando eu soube que você estava namorando. Ele já tinha te abandonado e ido para o exterior. Um homem tão desleal.
Não merece sua devoção. Estou sendo paranoica? O que ela acabou de dizer mostra que conhece bem a família Songxian. Você realmente nunca ouviu? Minha filha, até nas palavras da sua mãe você não confia mais. Se eu tivesse visto, já teria quebrado as pernas dele. Por ter tratado minha filha daquela forma naquela época. Mãe, isso já passou. Não quero falar sobre isso. Mas agora não quero namorar nem me casar. Como assim não? Uma moça precisa ter seu porto seguro. O Shenlai gosta de você desde o ensino médio. Marquem de se encontrar um dia. Antes você não achava que ele não era uma pessoa séria? Quando ele ficava me importunando, você até foi falar com ele. Deixou bem claro que preferia morrer a me dar a ele em casamento. E agora? Ele se regenerou? É só uma questão de pesar os prós e contras. Temos uma parceria com a família Shen. Se você se casar com ele, será bom para ambas as famílias. Então você quer usar meu casamento como um trampolim para a ascensão da família Jiang. Minha filha, como pode falar assim? A mãe só quer o seu bem. Além disso, o Shenlai já mudou de vida. Agora administra os negócios da família e tem um excelente desempenho. Já que é assim, então o apresento para a Jiang Rui. Uma oportunidade dessas eu deixo para ela. Afinal, já roubei 26 anos da vida dela. Não devia também roubar dela um bom homem. A Rui Rui é minha filha de sangue. Como eu a daria em casamento a alguém assim? A Rui Rui tem problema cardíaco, não é adequada para casar cedo. Além disso, você sempre quis retribuir a criação da família Jian, não é? Acho que esta é uma ótima oportunidade para que você não fique com isso na consciência. E depois que se casar, terá uma família. E mais uma pessoa para cuidar de você, não é? Usar minha felicidade para o resto da vida para pavimentar o caminho da família Jiang. E de quebra me expulsar da família. Dê lugar ao Jiang Rui. Que jogada bem calculada. Mãe, a gratidão pela criação da família Jiang eu vou retribuir. Mas não com o meu casamento. Mesmo que eu não case, não vai afetar a posição do Jiang Rui. Vou-me mudar da casa do Jiang em breve. Que lindo! Foi uma semana montando isso, e tem música. A trilha sonora é minha também, de violão, única no mundo. Uma caixinha de música só para a Sang Sang. Eu adorei. Ayan, obrigada. Jiang Rui. Irmã. Tão tarde, o que você quer comigo? Jiang Rui. Quem te deu permissão para entrar no meu quarto? E para mexer nas minhas coisas? Eu já mexi nas suas coisas antes e você não ficou brava. Por que está tão furiosa com essa caixinha de música? Será que foi o seu ex-namorado que deu? Não pense só porque os pais protegem. Que eu não posso fazer nada com você. Mais cedo ou mais tarde. Vou mostrar a eles a sua verdadeira face. Jian e o Sang, não se esqueça. Eu sou a filha biológica deles. E você? Você é só uma intrusa criada na família Jiang. Uma bastarda de origem duvidosa. Mesmo que você conte a verdade, acha que alguém vai acreditar em você? Jian e o Sang, você ousa me bater? Quem te deu essa coragem? Jiang Rui, não se esqueça. Estou na família Jiang há mais de 20 anos, se eu quiser. Posso fazer com você a filha biológica. Volte de onde veio. Apesar de a mãe estar do meu lado, o irmão e o pai ainda apoiam a Jian e o Sang, sem ter certeza absoluta de expulsar a Jian e o Sang da família Jian. Não posso romper as aparências. Irmã. Desculpe. Não vou mais fazer isso. Se houver uma próxima vez, não vai ser só um tapa. Jian e o Sang.
Vou fazer você pagar por esse tapa. Irmã Yu Sang, você veio me ver? Reunião de colegas. Irmã Yu Sang, eu perdi uma partida muito importante hoje. Você pode me animar um pouco? Senão, eu vou ficar deprimido. Quem é esse gato? Será que é o namorado da Jian Sang? É bom ser bonita. Na escola tinha um monte de veteranos atrás dela. E agora, depois de se formar, tem um monte de garotos novos. Não fale besteira. Eles só se conhecem. Vou chamá-los. Tudo bem juntos. Hoje sua missão é proteger a irmã Sang. Não deixe que ela seja aproveitada por homens ruins. Missão cumprida. Problema levar o namorado para a reunião? Ele, um ex, tem o direito de se meter? Diga quem ele é. Quando isso aconteceu? Eu não sabia. Acabamos de confirmar o relacionamento. E aí? O rapaz não é pior que o Song Xian, certo? O mais importante é que ele é jovem. Você entende? Essa reunião foi organizada especialmente para o Song Xian e a Jian Yu Sang. E agora, o que fazemos? Com o temperamento do Song, eles vão acabar brigando. Hoje, eu pago a conta. Comam e divirtam-se à vontade. Afinal, agora eu sou um pequeno chefe. Monitor, você ficou rico, hein? Não se esqueça de comprar algumas cuecas de algodão para você. Pare de usar as de acrílico, senão, quando você correr, vai soltar faíscas. Milu, como você sabe que tipo de cueca o monitor usa? Por acaso você já arrancou as calças dele? Não precisa arrancar. Na escola, ele sentava na minha frente. Quando ele se debruçava na mesa, aparecia aquela cueca, estampada com Ultraman. Ah, e eu ainda tenho uma foto. Vou mandar no grupo da turma para vocês verem. Olhem as duas pessoas na frente do monitor. Suspeito muito que eles namoravam desde cedo. Ouvi dizer que o Song Xian, naquela época, usou a desculpa de que a Jian Sang podia ajudá-lo com o inglês para sentar ao lado dela. Mas vocês sabiam que na redação de inglês do vestibular, ele perdeu apenas um ponto? Então, nosso gênio tinha um fraco pela Jian Sang. Foi tudo planejado há muito tempo. Nossa, o casal que eu torci era recíproco. Vocês sabiam que o casal que vocês torcem já acabou há muito tempo. Não podem voltar a ficar juntos? O chefe Song já é casado. E eu também já tenho namorado. Não fiquem falando besteira no futuro. Isso não é bom para ninguém. A advogada Jiang disse que sou casado. Mas eu nunca vi minha esposa. Será que casei com um fantasma? Até anel eu estou usando. O chefe Song ainda não quer admitir, será que? O chefe Song quer manter família eternamente? Quer ter relacionamentos por fora? Usar anel para afastar pretendentes? Qual o problema? Qual lei? Proíbe usar anel? Ou será que a advogada Jiang criou essa lei especialmente para mim? Você sempre tem razão no que diz. Afinal, de um momento para o outro, as coisas mudam completamente. E você já fez isso antes. Chega, foi tudo mal entendido. Eu posso testemunhar. O Xian está solteiro há todos esses anos. Finalmente nos reunimos. O importante é todo mundo se divertir. Ex-namorado, eu brindo por você. Obrigado por não ter me pedido em casamento. Senão, eu não teria conhecido a Yu Sang. Uma namorada tão maravilhosa. O que isso tem a ver com você? Você não quer mais sua mão, é? Pela Yu Sang, eu daria minha vida. Boa, irmão. Eu sempre disse, nossa Yu Sang é tão boa. Como poderia encontrar só homens ruins? Chega, chega. Vamos parar e jogar um jogo. Verdade ou desafio? Que tal? Vamos lá, vamos começar. Vai logo pegar a garrafa.
Esse lugar é meu. Tem seu nome escrito. Eu sou o namorado da Yu Sang. Sentar ao lado dela é natural. Você, que é? Ex-namorado, está se intrometendo no quê? Gênio Zhang. Qual é a data de aniversário dela? Eu. Nem sabe a data de aniversário da própria namorada. Mesmo que seja uma atuação. É melhor levar a sério. Da próxima vez, gaste mais. E encontre alguém confiável. A atuação não é lá essas coisas. Não é da sua conta. Pode começar sua atuação. Espere só. Vou acabar com você. Som de Cia, som de Cia, som de Cia. E o sangue, verdade ou desafio? Desafio. E o sangue? Encontre alguém do sexo oposto aqui e use a boca para alimentá-lo com uma cereja. Eu bebo. A saúde vem primeiro. Você sempre arruma confusão. E o sangue tem problema no estômago, não pode beber. Eu bebo por ela. Milu, você não tem graça. E o sangue não precisa necessariamente beber, não é? Há outras formas, é só um jogo. Não seja uma perdedora, não pense que não sei. O que vocês estão tramando, quando chegar a vez de vocês? Eu acabo com vocês. Ei, Lu. Me ajuda, irmã. Comer. Porque sempre fica tão constrangido. Meu casal favorito parece que está de volta. Isso é melhor que drama coreano. Se nem assim voltam. Como podem voltar? Do que vocês estão falando? E o sangue preferiria um cachorro a ele. Na quinta à noite, você ligou para ela. Com quem ela disse que estava? Com um cachorro. Será que era você? Era eu, sim. Ele é aquele vira-lata. Não imaginava que nosso arrogante gênio também viraria cachorro por amor em Song? Para ficar com Yu Sang até admitiu que é um cachorro. Milu, não fique brava. Song Xian. Você gosta tanto assim de ser cachorro? Não gosto. Mas você gosta de me chamar de cachorro. Por que eu te chamo de cachorro? Você não sabe? Porque você gosta de cachorros. Se você continuar falando bobagem, não acredita que eu vazarei suas fotos nuas? Tudo bem. Vaz uma aí. Eu te dou 1 milhão. Então eu vou ficar rica para valer. Homem cachorro. Se você ousar me intimidar de novo, vou fazer você perder tudo o que tem. Advogada Jiang. As fotos nuas do seu ex-namorado são boas de ver. Não pense que eu guardo suas fotos nuas. Porque ainda não esqueci você. Se não fosse por você ter um corpo melhor do que aqueles modelos nas revistas. Se não tivesse pernas tão longas e tantos abdominais. Eu nem teria guardado. Ah, é? Não está mais reclamando que sou pequeno mas eficiente. De novo. Song Cia. Ex-namorado, verdade ou desafio? Verdade. Quando foi seu primeiro beijo? E quando foi a última vez? Por que terminaram? Pessoal, não discutem. Nós temos que pensar em uma pergunta mais bombástica, não é mesmo? Se agora você pudesse voltar ao dia em que terminou com seu primeiro amor, você terminaria com ela de novo? Advogado Jian, a sua casa no condomínio Yushuivan. Já terminou a decoração? Depois que os móveis novos chegarem daqui a alguns dias, já posso mudar. Parabéns, advogado Jian, seu sonho se realizou.
Obrigado. Você e a sua namorada mimada já voltaram? Não. Ela quer terminar 10 vezes por mês. Toda vez eu tenho que ficar mendigando para voltar. Não tem graça. Se terminar de verdade, você não vai se arrepender? Se agora você pudesse voltar ao dia em que terminou com seu primeiro amor, você terminaria com ela de novo? Sim. Já que é tão decidido, porque quando nos encontramos de novo? Você ainda finge se importar comigo? É pena de mim? Eu vejo que você está bem ultimamente, aquela garota. Sabe da sua situação atual? Não sabe. Mas não posso contar para ela. Cian, se você se relacionar bem com ela. Ela pode ser o remédio para a sua doença, mas se não se dar bem, ela vai só piorar o seu estado. Você tem que pensar muito bem sobre isso. Irmã, eu tenho controle da situação. Tudo bem, de qualquer forma agora a doença já está estável. Então vou indo. Essa mulher não é a Song Xian? Aquela que ficou tanto tempo no escritório? Sua roupa. Como pode ser tão desligada? Song Xian também mora aqui? Não disseram que era solteira? Então eles, será que são ficantes? Gato, da próxima lembra de me chamar de novo, viu? Pergunta urgente online. Se eu pegar meu ex transando, ele vai querer me matar? Mão morta, abre logo a porta. Advogado Jiang não quer mesmo ver. Jian e o sangue. Você não era sempre tão orgulhoso? Não era melhor em tudo do que eu? Eu quero ver você ser pisoteado e humilhado. Igualzinho a um cachorro de rua. Sem ter para onde ir. Song Xian. Se você continuar me tocando assim, cuidado que eu te denuncio por assédio sexual. Advogado Jiang nem entendeu a situação direito. Como vai me denunciar? Foi você que começou. Me assediando primeiro. Song Xian. Eu não sou o tipo de garota que você pode levar para casa assim, qualquer uma. Por favor, tenha respeito. Tão interessado na minha vida privada. Jiang Yusang. Você está com ciúmes. Quem está com ciúmes? Eu só queria te lembrar. Por favor, cumpra seu papel de ex-namorado. Não tem nada, não venha perturbar sua nova vizinha. Pequena ingrata. O quê? Jian Feng comprou um apartamento para Yu Sang? É. Os apartamentos em Yushuivan são tão caros. Se não fosse o irmão. Como a irmã poderia comprar um? Mãe, pra te falar a verdade, a irmã é bem coitada. Se o irmão realmente gosta dela, deixa eles ficarem juntos. Filha vira nora.
Não é bom também? Que absurdo! Ela já foi dormida por outro. Como poderia ser digna do seu irmão? Além disso, uma pessoa sem valor de uso, para que ficar com ela? Só para atrapalhar a vista? Não dá. O meu filho vai herdar a família Jean no futuro. Nunca vou deixar Jean e o sangue arruinar a vida do meu filho. Prima, afinal de contas, ela é a tua filha biológica. É diferente, não é? Irmã. Desculpa. Irmã e o sangue não foi de propósito, irmã. É melhor ires lá para cima tomar banho e mudar de roupa. Irmão. Irmão, o que se passa contigo, irmão? Irmão. Parece que te drogaram. Vou levar-te ao hospital, anda. E o sangue? O que é que tu e o teu irmão estão a fazer? Irmã. O irmão está bêbado. Não era para levá-lo. De volta para o quarto dele. Como é que o trouxeste para o teu quarto? Vocês? Mãe, não culpes a irmã. Deve haver algum mal-entendido. Que mal-entendido? É óbvio. A irmã Rui voltou. A irmã Rui voltou. Ela quer ficar na família Jean, por isso. Só pode subir para a cama do irmão Jean Feng. E quer ser a nossa jovem senhora Jean. Sempre disse que ela não era decente. Há 5 anos que vivia com outro, que raio de pessoa seria? Por que a cara do Jean Feng está tão vermelha? Será que comeu alguma coisa estragada? Impossível. Não acusem a minha irmã. Irmã Rui Rui. Antes, a irmã e o sangue deu-te uma tigela de sopa para ressaca para dares ao irmão Jean Feng. Não foi? E o sangue tratei-te como uma filha. Por que é que fizeste algo tão revoltante? Ele é teu irmão. Queres que toda a cidade aponte o dedo à nossa família Jean? Que grande armadilha. Até a mim enganaram. Para me expulsarem da família Jiang. Realmente esforçaram-se muito. E o sangue, é essa a tua atitude? Sempre disse. E mesmo sem laços de sangue, cuidaria de ti para sempre. Por que é que fizeste isto e magoaste-me, mãe? Deve ser um mal-entendido. Não há câmaras de vigilância? Podemos primeiro ver as câmaras. Não acusem a irmã. Ela já desligou a câmara, eu vi com os meus olhos. E o sangue? Todas as provas estão aqui, o que mais você tem a dizer? Ela subiu na cama do irmão, que falta de vergonha. Ela está louca por homem. Não só isso, ela ainda fez. Jean tem que comprar carro e casa para ela. Qual é a diferença de manter uma amante? Irmãos virando amantes, que vergonha para a família Jean. Há 5 anos, ela já foi usada e largada por homens. Expulsem essa pessoa da família Jean logo. Não nos envergonhe. Mãe. No seu coração, eu sou assim? Afinal, no seu coração, eu sou tão desprezível. Nunca imaginei que a criança que criei com minhas próprias mãos me trairia. Me deixou sem rosto na frente dos parentes. Você me decepcionou muito. Pai, você também pensa assim? E o sangue? Seu pai realmente quer acreditar em você. Mas agora... não sei mais o que dizer. Um teste de paternidade não só cortou nosso laço familiar, mas também destruiu nossa confiança básica. Irmã, também queremos acreditar em você. Mas as provas estão todas aqui. Não ouso tirar conclusões precipitadas. Jiang Rui. Não pense que não sei quem fez isso.
essa conta. Eu vou acertar com você mais cedo ou mais tarde. E o sangue, você cometeu um erro e ainda culpa sua irmã. Pelo nosso laço de mãe e filha, posso perdoá-la. Desde que você saia da casa dos Jean. Ainda a reconhecerei como minha filha. Jiang Yusang. Song Xian. Eu não tenho mais uma casa. Vivi na família Jiang por 26 anos. Chamei eles de pai e mãe por 26 anos. Mas agora ninguém acredita em mim. Diga-me, sou um grande fracasso? Vamos, eu levo você para casa. Senhor Song, você encontrou a senhorita Yusang? Encontrei. Quem bateu nela? Foi a senhora que bateu. O jovem mestre foi drogado, não sabemos por quem. Quem a levou para o quarto da senhorita Yusang? Todos a acusaram de ser indecente. Disseram que ela queria subir na cama do jovem mestre para ser a senhora da casa. Também disseram que a senhorita Yusang, há 5 anos, se envolveu com um homem e foi abandonada por isso. Seus pais biológicos a rejeitaram. Sei que a senhorita Yusang foi injustiçada. Mas naquela época, ninguém a defendeu. Ainda há o copo de Jiang Feng. Sim, depois do incidente vi Jian Rui descartar secretamente a sopa de desintoxicação do jovem mestre. Achei estranho, então. Escondi o copo. Além de Jiang Rui. Quem mais poderia estar envolvido? Jian Qing, da segunda família. Ela sempre odiou a senhorita Yusang por ser melhor que ela. Foi ela quem jogou o bolo na senhorita, forçando-a a trocar de roupa. Caso contrário, não teria sido injustiçada. Guarde bem o copo. Vou mandar alguém buscá-lo. Jiang Yusang. Uma família tão sem coração. Não vale a pena ficar. Acordou. Venha comer algo. Com o rosto assim. Não vai dizer nada. E se eu disser que fui expulsa da família Jiang? Você vai rir de mim? Vou. Eu sabia. Song Xian. Sou muito inútil, não sou? Sabia a verdade sobre Jiang Rui. Mas ainda fui enganada por ela. Realmente, é bem inútil. Eu planejava me mudar após o ano novo. Terminar em bons termos. Mas ela não pôde esperar. E me forçou a sair assim. Como vai revidar? Ou vai continuar sendo a filha obediente? Não. Vou devolver toda a humilhação que sofri na mesma moeda. As câmaras de segurança provavelmente foram apagadas. Você é chefe de uma empresa de tecnologia. Deve conseguir recuperar os dados. Pode-me ajudar? Se eu disser que posso. Como você vai me agradecer? Se você puder me ajudar, farei qualquer coisa. Exceto
exceto Kill. O quê? Você sabe o que eu vou dizer. Só sei que você está me lembrando de fazer algo com você. Song Xian. Irmão, E o sangue? Você está bem? Desculpe, o irmão não te protegeu. Deixei você passar por isso, foi culpa minha. irmão, estou bem. Já estava planejando me mudar. Isso veio na hora certa. Nem preciso inventar desculpas. E o sangue? Sobre isso. O irmão vai fazer justiça por você. Não vou deixar você sofrer à toa. Quando você vai me levar para encontrar as provas? Antes de procurar provas, vou-te levar para ver um espetáculo incrível. Vamos. Pode ser. A família Lin é a mais poderosa de Pequim. O herdeiro dos Lin, apesar de ter sido reconhecido há poucos anos. O velho Lin, com seu único sobrinho, é extremamente indulgente. Ouvi dizer que o velho Lin adora caridade. Por isso, mãe organizou este leilão beneficente. Para você aproveitar a chance e se conectar com o herdeiro dos Lin. Mãe, pode confiar. Vou me sair bem. Jian Yu-sang, agora você é apenas um lixo abandonado. Com o que vai competir? Quando eu me tornar a princesa herdeira, vou quebrar todo o seu orgulho. Cresci em um orfanato, sei como é difícil. Agora que fui reconhecida pela família Jian, faço de tudo para ajudar essas crianças. Então, espero que todos deem mais apoio a elas. Aqui. Agradeço às crianças por todos. Mesmo na riqueza, não esquece suas origens. Que garota bondosa, quem sofreu? Sabe valorizar a vida. Essas pessoas têm mais sucesso. E também mais confiável. Se fosse outra pessoa como ela, já teria arrumado um homem como suporte. Ela não só trabalha para se sustentar, como também ajuda ao orfanato. Ter um caráter tão íntegro é realmente raro. Se curvando tão sinceramente, nem tem medo de machucar a cintura. E você gostaria de ver ela machucar a cintura? Quem é esse homem? Nessa idade, poderia ser pai dela. Pensei que eu a elogiasse, mas não esperava que ela também fosse uma mulher má. Que não se importa com os meios apenas pelo dinheiro. Essa reviravolta foi muito rápida, agora há pouco. Ainda era moça pura e bondosa no segundo seguinte. Virou uma interesseira obcecada por lucro. Não é verdade, essa foto foi montada. Com certeza alguém está tentando me incriminar. Minha irmã me incriminou. Foi ela. Sua raposinha, eu disse. Para onde foi o dinheiro do meu marido? Foi parar em você. Essa mulher se chamava Wang Hui, durante a faculdade. Já subiu na cama do meu marido e tirou mais de 1 milhão dele. Ela adora fingir-se de coitada para ganhar simpatia. E ainda tenta melhorar seu status de socialite fazendo caridade. Para no futuro se casar com um rico, uma fofurinha como ela. Qual playboy ousaria se casar? Vocês? Não. Saiam daqui. Jian Yu-sang. Foi você que fez isso? Irmãzinha, por que está tão brava? Eu só estava com medo que outros te maltratassem. Vim me preocupar com a irmãzinha. Jian Yu-sang. Você é apenas um cachorro vadio que ninguém quer. Com que direito você vem zombar de mim? Eu sou a legítima herdeira da família Jian. Não importa o que eu faça. Meus pais vão me perdoar. Você está com muita inveja, não é?
Por isso você planejou meticulosamente me incriminar. Só para me expulsar da família Jiang. Exatamente. O relacionamento entre você e o irmão é o que mais preocupa nossos pais. Só pude começar por aí. Quem mandou você roubar os meus 26 anos de vida? Você me deve isso. Para se vingar de mim. Você drogou o irmão. Você não tem medo de, se algo der errado, nos tornarmos a piada de toda a capital? Você sabe avisar o seu irmão. E a família Jiang? Porque ele é tão bom com você. Mas sempre me trata com frieza. Sendo que eu sou a irmã de sangue dele. Então, você admite que foi você quem drogou meu irmão? Jian Yu-sang, você me armou uma cilada. Você não sabia que precisa ter cuidado ao falar com um advogado. Tudo pode se tornar evidência. E daí? Mamãe e papai ainda vão acreditar em mim. A família Jian. Você nunca mais vai voltar para lá. Você sempre vai estar debaixo do meu pé. Quem vai pisar em quem ainda não está decidido? Você não tem medo de que, depois que a família Jiang souber, vão te culpar por não se importar com a reputação da família Jiang? Antes eu com certeza teria. Mas depois de ontem, eu entendi. Eles sabiam muito bem que eu não faria aquelas coisas. Para me expulsar da família Jiang. Ainda assim escolheram acreditar na Jiang Hui. Arruinando minha reputação. O que mais eu tenho a temer? Ainda não está tão burra. Song Xian. Você pode parar de bater na minha cabeça, já estou ficando burra por sua causa. É mais fofa quando é um pouco burrinha. Eu também quero comer. Me alimenta. Song Xian. Não abuse da minha paciência. Se eu parar agora, esses dados nunca mais serão encontrados. Você que decida. Song Xian. Se você não encontrar as provas, acredite, eu vou te morder até a morte. Ah, então não procuro mais. Estou esperando você me morder. Fala aí. Onde você quer morder? Em cima ou em baixo? Homem. Song Xian, você consegue ou não? Você está me enganando. Você mesma veja se eu consigo ou não. Era a Jiang Hui mesmo. Você acha que o Jiang Feng, um homem grande, a Jiang Hui sozinha, conseguiria levá-lo para o quarto? O que você quer dizer? A outra pessoa. Acho que você já deve ter entendido, não é? Eu achei que ela estava totalmente influenciada por Jiang Hui e cega por ele. Mas na verdade, ela já queria me expulsar de casa há muito tempo. Então o amor pode ser retirado assim. Você foi assim naquela época. E agora minha mãe também. Meu amor por você nunca desapareceu. Eu sou diferente do Wang Meilan. Eu nunca pensei em te machucar. Ela, para te expulsar da família Jiang, não hesitou em manchar sua reputação. Só para que você corte completamente os laços com a família Jiang. Eu acho que ela não está só tentando evitar você e seu irmão.
Deve ter outro objetivo. Eu também penso assim, sempre achei que eu estou envolvida em algum segredo dela. Song Xian, você e minha mãe se conheciam antes? Não, por quê? Porque perguntou isso de repente. Eu sempre sinto que entre você e minha mãe tem algo que estão escondendo de mim. Se realmente houvesse algo entre mim e ela, de qual lado você ficaria? Se realmente chegar esse dia, eu não fico com nenhum lado. Afinal, vocês dois já me machucaram. Jiang Yusang. Espero que você cumpra o que disse. Você me decepcionou muito. Mãe, essas fotos são falsas. Foi a irmã mais velha que me armadilhou. Eu vi, ela estava com um homem parada lá em cima na hora. Com certeza foram eles que fizeram isso. Que homem? Eu tirei foto na hora. É ele, agora ele está morando na casa nova da irmã mais velha, Song Xian. Ele voltou, eu já investiguei. Seu nome é Song Xian. É funcionário do grupo Sherain. A relação dele com a minha irmã com certeza não é normal. Song Xian. Aqui estão 10 milhões, pegue e saia do país. Nunca mais volte. E se eu disser que não? Eu sei que você trabalha no grupo Sherain. Mas e daí? No máximo você é só um programador com salário anual de 1 milhão. Esse dinheiro vale 10 anos do seu salário. Leve ele e saia daqui. Ontem, o teu projeto de enquadrar a minha filha. Estou tão ansioso para me afastar. Tenho medo que eu fique. Ameaçar a posição do seu filho na casa de Jiang. Jian Feng sempre será. Quem é o único herdeiro da família Jian? Fatos que não podem ser mudados. Se eu tivesse que mudar. Song Xian, você ousa. Atrevas-te a matar a minha mãe. O que eu não ouso. Se não fosse por Jiang Yusang. Você acha que pode viver até agora? Você acha que é quem? 1 sem fundo, 2 sem dinheiro. Eu estou beliscando você como uma formiga. Acreditas ou não, uma chamada para mim. Você pode sair do Sherain Group. Você pode tentar. Estou muito ansioso. Queres vingar-me? Se Jian Yusang soubesse. A tua mãe morreu por causa dela. O que vai acontecer com ela? Acho que ela vai morrer de dor, não é? Ela vai viver com remorso em toda a sua vida. A morte da minha mãe não tem nada a ver com ela. Tu é que a mataste. Mas ousa dizer-lhe a verdade? Se te atreves quando a tua mãe morreu há 5 anos. Você chamou a polícia, mas... Você tem medo de que Jian Yusang saiba a verdade. Não suporto-te para proteger. Você admitiu pessoalmente que a sua mãe cometeu suicídio. Song Xian. Não esperava que você ainda fosse um amor. Wang Meilan. Toda a dor que minha mãe sofreu aqui. Vou fazer-te dobrar e voltar. Você ainda tem a sua casa Jiang. Eu também quero que vos enterrem juntos. Você acha que é Sherain? Grupo de chefes? Você é um bonitinho. Também queres destruir a nossa casa Jian, com quem estás a assustar? Como é que sabes que não sou? Wang Meilan. Sua retribuição. Em breve. Por que você sempre acha que ele é diferente? Não sou eu, apanharam um homem errado, larguem-me. Rui, o que aconteceu com você? Camarada, deve haver algum mal-entendido. Por que vocês estão prendendo minha filha?
Ela planejou arruinar minha reputação e a do meu irmão. Já entreguei as provas à polícia. Mãe, a irmã está me difamando. Ela me odeia por ter tomado o lugar dela como a filha mais velha da família Jean. Por isso ela está se vingando de mim. E o sangue? Você já roubou 26 anos da vida da Rui Rui. Por que tem que atacá-la? Nossa família Jean fez algo errado com você para que use tais métodos. Para difamar minha filha. Quem difama quem, a polícia investigará. Mas você, mãe, naquela época acreditou em algumas palavras da Jean Rui. Me condenou sem nem investigar. Será que você é muito parcial? Ou está escondendo algum segredo inconfessável? Que segredo eu poderia ter para se livrar? Difama Rui Rui e ainda me envolve. Isso é falta de respeito. As câmaras de segurança em casa foram hackeadas, mas já consegui recuperar os dados. Se a mãe não acredita, posso pedir para verificarem na hora. Lá dentro, não só a Jean Rui foi filmada. Mãe, quer que eu mostre a todos? E o sangue, a mãe errou. Acreditou nas palavras da Jean Rui. Nunca mais vai acontecer. Perdoa a mãe, está bem? Mãe. Jean Rui, sua irmã sempre te tolerou ou te deixou. Não imaginei que você tramaria contra sua irmã. Você quer destruir esta família? Mãe, eu só tinha inveja. Vocês tratavam bem a irmã e me ignoravam. Foi meu erro. Nunca mais vou fazer isso, mãe. Esta é a mãe que chamei por 26 anos. Para se proteger. Até a própria filha pode abandonar. Mãe. E o sangue? Foi o pai que te julgou mal. O pai te pede desculpas. Daqui para frente, aqui ainda é sua casa. Pai, não precisa se desculpar comigo. Esta situação chegou a este ponto, também tenho responsabilidade. Se naquela época, quando descobri a verdade, tivesse saído imediatamente, não teria havido esses conflitos. Esta casa. Deixo para a Jean Rui. E o sangue? Irmão. Obrigada por teres cuidado de mim durante 26 anos. Tem cuidado. E o sangue? Saúde. Gênio sangue, por que é que vieste outra vez escondido para aqui? Se o som de Cian descobrir, vai acabar por destruir o meu KTV. Se ele se atrever a destruir, eu ajudo-te a processá-lo. Não acredito que não consiga fazê-lo perder. Ei, sempre tive curiosidade. Vocês os dois naquela altura. Por que é que acabaram afinal? Não sei. Ele é assim, guarda tudo para si. Quando a mãe dele faleceu, eu queria ajudá-lo, mas ele recusou toda a ajuda. A mãe dele faleceu? Ele não te disse? Nunca mencionou. Monitor, podes dizer-me como é que a mãe dele morreu? Isso foi um golpe muito duro para ele. A mãe dele era uma pessoa tão boa. De repente, sem razão aparente, atirou-se do prédio. O chão ficou cheio de sangue. Provavelmente o choque foi grande demais. Depois do funeral, ele foi logo para o estrangeiro. Ficou lá 5 anos. Só voltou este ano. Monitor, quando foi que a mãe dele faleceu? No 1º de maio, há 5 anos. O Song Xian e eu somos ambos de Nanshen. Naquela altura, voltei com ele para Nanshen. Por isso lembro-me bem. 1º de maio. Não foi nessa altura que eu e o Song Xian nos separamos? Tínhamos combinado esperar pelo 1º de maio. No dia do 22º aniversário dele, íamos casar-nos. Mas no fim, o que recebi foram as tuas palavras de separação. Haverá alguma ligação?
Monitor tem de ir. Vou-me embora. Vai com calma. Bebeste. Tão apegada assim à família Jiang. Song Xian. Diz-me a verdade. Porque você terminou comigo naquela época? A morte da sua mãe. Tem alguma relação com isso? Como você sabe sobre minha mãe? Quem te contou? Me responda. Song Xian. Porque você terminou comigo naquela época? A morte da sua mãe. Tem alguma relação com isso? Então porque logo após sua mãe falecer. Você terminou comigo? O maior desejo da minha mãe era que eu tivesse sucesso. Naquela época, estando com você, eu não conseguia me dedicar totalmente. Por isso tive que terminar. Foi só por esse motivo que você disse palavras tão duras e me magoou? Desculpe. Desculpe, Sang. Aquela dor foi tão forte que nem eu consegui suportar. Como eu poderia deixar você passar por isso? Song Xian. Não me deixe descobrir que você está me enganando. Ela é a mãe de Song Xian. Pai, é isso mesmo? Isso, Sang é muito esperta. Vem, vamos voar assim. Voa, voa. Está voando, está voando. Jian Nanshan, você ainda guarda. A foto dessa mulher no seu escritório, você nunca esqueceu ela. É aquela desgraçada da Song Xuan, não é? Wang Meilan, pare de criar caso. Você. A mãe de Song Xian. Tem alguma relação com a família Jian? Song Xian. Que segredo você está escondendo de mim? Senhorita e o sangue. O que atrás aqui? É por causa do ciclo menstrual? Está com dor de barriga? Tia Zhang. Vim pedir que você me ajude a identificar uma pessoa. Você conhece essa pessoa? Conheço. Ele era o secretário do senhor antigamente. Chama-se Song Xuan. Tia Zhang, você se lembra daquela vez que encontramos Song Xian no hospital? Você disse que ele se parecia um pouco com alguém que você conhecia. Era ele? Era ele. Mas, será que ela é a mãe do senhor Song? Mãe Zhang pode-me falar sobre o que aconteceu entre ele e o meu pai? Senhorita Song, naquela época ela era secretária do patrão. Eles dois sempre saíam juntos, e já havia boatos na época que os dois estavam namorando. Depois, a primeira namorada do patrão, Wang Meilan, voltou para a família Jian com o jovem mestre ainda criança. Pouco tempo depois, a senhorita Song foi demitida por vazar segredos comerciais da empresa. A senhorita Song está em casa? Senhorita Song, acorde. Senhorita Song. Alô, tem alguém desmaiado aqui. Esse é um presente do senhor. Jian Yuanshan quer me pagar para eu ir embora, não é? Para ele poder casar com a sua primeira namorada, certo? A senhorita Wang trouxe o herdeiro da família Jian de volta para a família Jian por responsabilidade. O patrão não conseguiu recusar então. Volte lá e diga para Jian Yuanshan. De hoje em diante, não tenho mais nenhum vínculo com ele. E nós nunca mais tenhamos contato algum. Senhorita, qual a idade do senhor Song esse ano? Ele é meio ano mais velho que eu. Mas eu me lembro claramente que o médico da época disse que o bebê da senhorita Song já tinha sofrido um aborto. Como isso pode ser possível?
Sorta, o Sr. Song é justamente o rapaz que você namorava naquela época, não é? Sim, Ou seja, ele abandonou você naquela época porque pensou por engano que vocês são irmãos de mesmo pai com mães diferentes. é possível que seja isso. Mas como ele ficou sabendo daquilo? Zheng Yuanshan é o meu pai, eu. Nunca falei nada da minha família na frente dele. Sorta, na verdade, tem uma coisa que eu guardo no coração há muito tempo. 5 anos atrás, a senhora fez secretamente um exame de paternidade entre você e o patrão. Já tinha feito o teste de paternidade. Eu também estava limpando o quarto. E descobri por acaso. Já que Wang Meilan sabia disso há 5 anos. E eu não sou filha de sangue da família Jiang. Porque ela não falou nada naquela época? Ela tem que esperar 5 anos depois? Será que ela quer usar isso para pressionar a mãe de Song Xian? Segue o plano proposto pelo advogado Jiang. Sessão encerrada. Advogado Jian, aconteceu algo na sua casa. O teu irmão foi espancado e a casa do Jian está cercada por T2. Tudo nos noticiários. Jiang Yusang. Para onde vais? O meu irmão está em apuros, vou ver. Chefe de gosto. Expulsaram da casa do Jiang. Jiang Yusang. Se queres retribuir a criação, não te impeço. Mas se fores agora, também te vais magoar. Queres que fique de braços cruzados? Não consigo. E se eu tiver uma forma de ajudar o Jiang? O sistema de condução do grupo Jiang tem problemas. Causou feridos graves. A menos que recolham todos os veículos e substituam por um sistema mais fiável. Caso contrário, os Jiang não só terão de pagar indemnizações de dezenas de milhares de milhões, como, por não conseguirem pagar, irão à falência. Tens alguma forma de ajudar o Jiang? O sistema de condução da Sherain atingiu o mais alto nível internacional após vários testes. Está pronto para produção. Então, o que é preciso para cooperares com o Jiang? E se eu quiser que te cases comigo? Sang Sang. Quando eu fizer 22 anos, casas-te comigo, está bem? Jiang Yusang. Eu e tu só estávamos a brincar. Nunca te amei. Preciso de tempo para pensar. Irmão, E o Sang? O que vieste fazer aqui? Vi as notícias. Os Jian trataram-te tão mal. Agora devias manter distância. Por que é que vieste? Meter-te nisto? afinal, antes disto, eu também era da família Jiang. Onde está o pai? As notícias dizem que o nível de condução do grupo Sherain atingiu o padrão internacional mais alto. O pai foi tentar ver se consegue uma cooperação. Chefe Song, este é o chefe do grupo Jian. Por que eu sinto que ele Song Chun tem alguma semelhança na aparência? Olá, senhorita. Eu sou Jian Yuanshan do grupo Jian. Ouvi dizer que o sistema de direção da sua empresa já atingiu o mais alto nível internacional. Por isso, quero conversar com você sobre uma parceria no sistema de direção autônoma. A Yan, a mamãe não sabia que Sang Sang é filha de Jian Yuanshan. É a mamãe que errou com você. Essa culpa eu vou pagar, você precisa viver bem. O grupo Jiang vai falir em breve. Que direito você tem para falar de parceria comigo? Nós cometemos um erro na escolha do sistema. E isso levou a essa situação, mas se você me der uma oportunidade, eu estou disposto a ceder parte das minhas ações como demonstração da nossa sinceridade para a parceria. As ações da família Jiang são tão valiosas assim? Ou será que o nosso grupo Sherain está precisando desse pouco dinheiro que vocês têm? Senhorita, eu sei que vocês não nos dão valor.
Mas a nossa empresa sempre age com honestidade. Uma vez que fecharmos a parceria, com certeza vamos trazer lucros muito maiores para vocês. Empresa honesta. Uma empresa que incrimina funcionários por qualquer motivo. Também tem a cara de se chamar honesta aqui comigo. O que o senhor quer dizer com isso? O Grupo Jiang chegou a esse ponto. É merecido. Eu não vou fazer parceria com gente como vocês. Por favor, saia. Por favor. Pai, como foi? E o sangue? Agora só você pode salvar a família Jian. O banco que nos emprestou dinheiro pertence à família do seu colega Jin Lai. Ele disse que, se você concordar em se casar com ele, ele vai aceitar. Continuar nos emprestando dinheiro. Não. Shen Lai é só um mulherengo. E o Sandy não vai ser feliz com ele. Fazer isso, venderia o Sandy assim. Qual é a diferença? Mas o que vamos fazer? Agora todos os bancos não querem nos emprestar dinheiro, além de ir implorar a família Shen. Não tem outra saída. Será que só temos que esperar pela falência? E o sangue? Não quer fazer serviço com a família Jian, que te criou por tantos anos. Se isso não for resolvido, seu irmão pode acabar na cadeia. Você não quer vê-lo preso, não é? Chega! Prefiro ir pra cadeia do que usar a felicidade do Will Sandy como moeda de troca. Você? Então, só me resta implorar ao Song Xian. Podemos assinar um contrato de casamento de 2 anos. Se der certo depois de 2 anos, continuamos. Se não, separamos. Está disposto a se sacrificar. Pela família Jiang. Agora, só uma parceria com um novo grupo pode salvar o Jiang. Então, casar comigo é um sacrifício, é? Não é isso que quer dizer. Antes jurou que casaria com um cachorro, mas não comigo. Não está se contradizendo? Se não aceita, esquece. Jiang Yusang. É você que está me pedindo um favor. Porque eu devo te ouvir. O que você quer então? Assine isso, e eu ajudo o Jiang. Acordo pré-nupcial. Se a mulher pedir divórcio, multa de 2 bilhões. Cumprir os deveres conjugais. 20 vezes por mês. Proibido ter relações ambíguas com o sexo oposto. Se descoberto, acréscimo de 5 vezes nos deveres conjugais. Song Xian. Isso é um contrato abusivo. Você não precisa aceitar. Não estou te forçando. Song Xian. Não caia nas minhas mãos. Você faz. Song Xian, você? Selo. Ou você vai se arrepender. Quem sempre volta atrás na palavra é você. Você quer uma parceria com o Jian? Isso. Mas quero 30% das ações do Jiang.
Em alguns dias, os Jian vão falir. Sua vingança estará completa. Agora, se por causa do Jian e o Sang, para fazer parceria com a Jian vai decolar com isso. Isso não é vingança. Você está ajudando eles. 30% das ações já estão com a Jiang. Para ser o segundo maior acionista. Se eu comprar mais ações dos investidores minoritários, minha participação vai ultrapassar a de Jiang Yuanshan. Aí eu posso virar o jogo. Me tornar o chefe da Jiang. Eu só tenho medo de você, Jian Yuzhan. Nunca consiga ter essa coragem. Claro que consigo. A vingança da minha mãe. Eu vou cumprir, sem falta. Irmão, o chefe do grupo Sheren. Já concordou em fechar parceria com Jiang. Rápido, faça backup dos arquivos e vá até a empresa encontrá-los. Yuzhan, o grupo Sheren. Não tinha recusado a parceria com a Jian? Como você? Conseguiu fazer ele aceitar? Você não fez algum acordo com ele, né? Não foi nada, só concordei em resolver bem os casos que tem com eles. Yuzhan, não esconda nada do seu irmão. Se tudo o que você está fazendo te custar um preço alto, eu preferia não ter nada disso. Irmão, você está pensando demais. Nosso escritório de advocacia já tem parceria com o grupo Sheren de qualquer forma. Eles só fizeram esse favor por causa do meu mestre. Você vai entrar em contato com eles logo. Eu tenho que ir trabalhar, vou desligar. Eu tenho que ir trabalhar, vou desligar. Deixa a certidão de casamento comigo por enquanto. O que foi? Tem medo de eu me divorciar? Se você conseguir pagar 20 bilhões, eu me divorcio de você, sem problemas. Capitalista nojento. Jiang Yuzhan. Para que gritar tão alto? Se seus colegas descobrirem, não vai ficar nada bom. Você tem certeza que quer manter esse casamento secreto comigo? Não foi isso que combinamos antes? Não vá quebrar a sua palavra, ai? Eu só queria dizer que tem um inseto na sua cabeça. Deixa eu tirar. É para você. Feliz lua de mel. Advogada Jian, esse processo hoje. Você ganhou de maneira impressionante. Parabéns, advogada Shen. Reservei o Wang Jian Pavilion para irmos comemorar juntos. Advogada Jian, todos nós estamos aproveitando a sua luz. A advogada Shen nunca foi tão generosa assim. Você nem olhou para este caso. Quanto dinheiro a advogada Jian trouxe para o nosso escritório? Equivale a vários anos do seu desempenho. Nossa advogada Jian é linda e extremamente competente. Uma mulher tão excelente, que tipo de homem? Seria digno dela? Isso nem precisa ser dito. Advogada Shen e advogada Jian são o casal mais forte do nosso mundo jurídico. Se for para dizer quem é digno da nossa advogada Jian, só pode ser a advogada Shen. Parem com isso. Se continuarem falando assim, ninguém vai jantar hoje à noite. Vamos. A advogada Jian e a advogada Shen combinam muito mesmo. Eu também acho. Querida, Droga. Esqueci dele. Quem é esse cara? É bem bonito. Ele parece estar olhando para a advogada Jian. Ele está te chamando de querida. Que querida? Não inventem. Vamos logo, senão vamos ficar assim. Querida. por que está se escondendo? Volta aqui. Eu combinei de jantar com colegas. Vá para casa sozinho. Jiang Yusang. Muito bem. Pessoal, acabei de encontrar um convidado muito importante. É um dos nossos maiores clientes, então eu convidei ele para vir junto. Boyson, por favor. Parece que alguém não está me dando boas-vindas. Como assim? Boyson, por favor, sente-se no lugar de honra. Não precisa. Eu sento aqui mesmo. Então, Il-Sang, cuide do Boy-Song.
Bossong. Chá para o senhor. Que tipo de chá? O melhor Bilwon. Desculpe. Não gosto de chá verde. Só quero beber o café que minha esposa prepara. Isso eu não posso te dar. É melhor você voltar e pedir para sua esposa fazer. Vou ao banheiro. Songxian, esse canalha safado nojento. Queria te morder até a morte. O advogado Jiang me xingou. Não sabia que estava me traindo. O que você quer fazer? Esqueceu. Está bem claro nos termos. Proibido ter relações íntimas com o sexo oposto. Diga como devo te punir. Quando eu tive relações íntimas com o sexo oposto. Dizem que você e Shen Qingshen combinam muito. Isso foi brincadeira deles. Não importa. Errou, tem que ser punido. Amor. Hoje à noite é nossa noite de núpcias. Tem certeza que vai me deixar de lado? Por causa deles. Não tenho tido crises recentemente, acho que posso parar a medicação. Ele está doente. Ela pode ajudar muito na sua condição. Que tal tentar? Conversar com ela? Talvez o que aconteceu há 5 anos. Se possível. Espero que ela nunca descubra. Não quero vê-la triste e se culpando. Meu irmão bobo, você ama com tanta dor. Só dói no coração da irmã ver você assim. Estou bem. Pelo menos. Ela já voltou para mim. O dano psicológico que causei nela naquela época. Vou reparar aos poucos. Sang Sang. Finalmente me casei com você.
Sabia que com sua sensibilidade profissional, não deixaria passar que ele tinha outro motivo para terminar. Então, o que realmente aconteceu há 5 anos? Quero ouvir a verdade. Há 5 anos, Song Xian planejava voltar para Nanshin e contar à mãe dele sobre registrar o casamento com você. Mãe. Preciso falar com você. O que é tão importante que meu filho está tão sério? Deixa a mãe adivinhar. Será que vai trazer a sangue para cá? Que ótimo. A mamãe já preparou o dote para vocês. Depois que se casarem, a mamãe vende esta casa. Adiciona um pouco de dinheiro. E compra outra casa para vocês. Naquela altura, vamos todos para a capital. Batem nele até a morte. Ousa seduzir minha filha às minhas costas. Um bastardo como você não merece. O que estão fazendo? Parem e batam na Wang e Meilan. Solta meu filho. Song Xuan, ousa trair-me, Jian Yuanshan. Dar à luz deste filho bastardo e ainda deixá-lo seduzir minha filha. Seu filho e minha filha são irmãos de pai diferente. Isso é incesto. Sangue. Sangue é filha de Jian Yuanshan. Eu e ela. Eu e Zhang Yuzhang. Como podemos ser irmãos, eu e ela? Está mentindo? Não está. Você é apenas sua mãe. E subiu sorrateiramente na cama de Jian Yuanshan. E deu à luz deste bastardo, Song Xian. Você se apaixonou pela própria irmã, será punido pelo céu. Mãe. Eu nem conheço. Zhang Yuzhang. Não sou filho dele. Não sou. Não é. Como pode Sang ser minha irmã? Até uma meia-irmã, você consegue tocar. Igual a sua mãe desprezível, são todos bastardos, venham. Acabem com ele, não, eu imploro, soltem meu filho. Tudo bem, uma vida por uma vida. Mãe, não a escute. Se tem coragem, venha para mim, não machuque minha mãe. A Yan, a mãe não sabia que Sang era filha de Jian Yuanshan. A mãe falhou com você. Este pecado. A mãe vai espiar. Você tem que viver bem. Mãe. Depois que ele foi para o exterior, seu estado sempre foi ruim. Todo dia ou fuma ou bebe. E 2 vezes tentou cortar os pulsos. Mas cada vez ele se controlou e me ligou para eu ir salvá-lo. Acho que a única força para ele viver é proteger você completamente. Ele passou 5 anos assim, tropeçando a cada passo. A empresa já se estabeleceu firmemente no país e o grupo está prestes a abrir o capital na bolsa. A notícia de que você não é a senhorita da família Jian bagunçou todo o seu planejamento. Quando ele ouviu essa notícia, ficou como um idiota, chorando e rindo ao mesmo tempo. Logo depois, ele o mais rápido possível transferiu todo o grupo de volta para o país. Por isso, fui eu que indiretamente causei a morte da mãe dele. Ele por minha causa. Não se importou de ficar com uma má reputação. Só para dizer aquelas palavras tão duras. Além disso, ele voltou por 2 motivos. Primeiro, quer conquistar você de novo. Segundo, ele veio se vingar.
Mas para não deixar você numa situação difícil, ele desistiu da melhor oportunidade de comprar o grupo Jian. Ao invés disso, ele entregou a eles o sistema de direção, que ele pesquisou por anos e salvou a família Jian da falência. Ele desistiu de muita coisa por você. Anne, fique tranquila. O que você não conseguiu fazer, eu vou terminar por você. Eu com certeza vou para você e sua mãe conseguir justiça. Você está fazendo? Você não está com febre. Por que está sorrindo como um idiota? A propósito, tenho uma coisa para te contar. Mas você não pode ficar brava comigo. Fala, estou ouvindo. Daqui a pouco a minha esposa vem me trazer a comida. Tive que te avisar antes, para você não ficar com inveja. Realmente, só sabe pensar em amor. Que infantilidade. Shenju. Avisa todo mundo que a minha esposa vai vir trazer comida. Ninguém pode impedir ela de entrar. Chefe Song, você não tinha combinado com a senhora de manter o casamento em segredo? Você está fazendo tudo tão aberto. Não tem medo que ela fique brava? Eu disse quem é a minha esposa. Eles que adivinham sozinhos, não tem nada a ver comigo. Você, na verdade, já pode tirar a certidão de casamento e anunciar oficialmente. Song Saiyan. Eu estou sentindo que todos os seus funcionários estão falando de mim. Você não falou nada para eles, não é? Falando de você. Vamos, o marido vai vingar você, como eles ousam. Falar da minha esposa pelas costas. Eles não querem mais trabalhar, não é? Você acha que eu sou idiota? Se você sair assim, já é um anúncio oficial, não é? Fala. Você fez de propósito, não é? Querida, você não pode incriminar um inocente. Eu só disse a eles que minha esposa devia trazer comida, mas eu realmente não disse que essa pessoa era você. Bom. Tem outra pessoa que vai trazer comida para mim? Claro que não. Mesmo que houvesse, eu nem iria comer. Então não é óbvio. Só eu que trago comida para você, até um idiota adivinharia. Song Xian. Não brinque comigo com jogos de palavras. Tudo bem. Vamos jogar um jogo mais avançado então. Que tal atrair o inimigo para fora? Atrair o inimigo para fora? Seu marido vai te ensinar. Jiang Yusang. Como você mudou tão rápido de ideia? O acordo de divórcio é muito caro. Não tenho dinheiro para pagar. Então você não pode me deixar pelo resto da vida. Song Xian. Se a minha origem nunca for descoberta, você vai viver sofrendo no tormento para o resto da vida, não é? Esses são todos os dados que consegui na investigação. Esse homem se chama Li Qian. Era o assistente de Jian Yuanshan naquela época. E também era amigo de infância de Wang Meilan naquela época. Wang Meilan incitou Li Qian a difamar Song Xuan, o que fez com que Song Xuan fosse mal interpretado por Jian Yuanshan e consequentemente expulso da empresa. Então essas provas podem provar completamente que Song Xuan foi injustiçado naquela época. Isso mesmo. E o Sang? Song Xia é filho da família Jian. Não é mesmo? Quando ele deixou você, ele também pensava que vocês eram meio-irmãos de mesmo pai. Não é só isso. A mãe dele se suicidou por causa desse caso e esse incidente. Também tem ligação com Wang Meilan. Então eu preciso encontrar todas as provas, de jeito nenhum, para buscar justiça por sua mãe. E quanto ao seu irmão? Temo que depois que você resolver esse assunto, você se sinta culpada e remorso por ele. Sou advogada, meu dever é pela justiça. Buscar a verdade e a justiça. Isso também é o mínimo de consciência que temos para exercer a profissão de advogado. Não posso ir contra ela. Mas afinal, esse caso já aconteceu há 5 anos. Encontrar evidências cruciais provavelmente será muito difícil. Então nós vamos fabricar evidências.
Jian e o Sang. Jian Sang, o que você quer dizer com isso? Além de usar fotos falsas para difamar Rui Rui. Agora você também vem me incriminar, não é? Essa foto realmente é falsa, mas... Uma vez que a semente da desconfiança é plantada, ela vai nas rachaduras. Criar raízes e brotar. O que você acha que vai acontecer se essa foto for vista pelo seu marido e seu filho? O que acontecerá? Jian Sang, o que você pretende fazer? Eu criei você por 26 anos, e é assim que você... retribui a minha gratidão por ter te criado? Você realmente não tem culpa no cartório? Para me expulsar da família Jiang, você não se importa de arruinar a reputação minha e do meu irmão. Você merece ser chamada de mãe? Você? Há 28 anos. Você armou para expulsar Song Xuan. E a fez perder as 2 pernas e quase abortar. 5 anos atrás, você sabia muito bem que eu não sou sua filha biológica. Mas ainda mentiu que eu e Song Xian somos meio-irmãos, filhos do mesmo pai. E obrigou Song Xuan a se suicidar. Cada um desses casos, cada uma dessas coisas, são dívidas que você tem que pagar. Você? Como você descobriu isso? Eu não só sei. Como também vou entregar as evidências à polícia. Wang Meilan, sua vingança está chegando. Jian Sang, sua pobre ingrata. Você armou contra mim por outra pessoa, como pôde? Me fez ficar abandonada por todos. Você vai morrer mal. Tudo isso não é consequência do que você fez? Você vez após vez continuou mascando a mim e a Song Xian. Também foi você que cortou com as próprias mãos o nosso vínculo de mãe e filha. Não, não foi Song Xuan, foi aquela vadia. Ela levou tudo de mim. Ela não quer só roubar meu marido. Também deixa o filho dela brigar com meu filho pela propriedade da família. Tudo isso é culpa dela. Song Xian nunca quis roubar a herança da família Jiang. Ele é o melhor do mundo. O chefe do grupo Sherain. Ele nem se interessa pela família Jiang. O que você disse? Song Xian é. Não, isso é impossível. Ele só é um programador comum, como pode ser? O chefe do grupo, você definitivamente está mentindo para mim. Wang Meilan. Aproveite um pouco mais essa liberdade curta. Quando eu entregar as evidências para a polícia, você nunca mais vai ver. Agora, imediatamente. Eu quero o Jian e o Sang morto. Jiang Yusang, onde você está? Atenda o telefone. Jiang Yusang. Não faça nada de estúpido. Volte. O bom show vai começar. Song Xian. Como você está? Fique tranquilo, não vou te dar chance de pegar meu dinheiro. E sair com garotos de programa. Que hora é essa para ficar fazendo piada? Daqui para frente. Não faça mais coisas tão perigosas, ouviu? Certo. Eu prometo a você. Sang. Eu realmente não tenho coragem de te perder de novo. Eu posso não querer nada. Eu só quero que você esteja bem. Song Xian. Você me protegeu todos esses 5 anos. Agora deixa eu te proteger uma vez. Wang Meilan, você é suspeita de um crime ocorrido há 5 anos. Contratação de pessoas para ferir alguém e incitação a crimes, entre outros delitos. Por favor, venha com a gente. Wang Meilan, você é simplesmente uma
Mulher venenosa. Como eu fui enganado por você daquela vez. Chegamos. Song Xian. Você usa certidão de nascimento? A gente não pode. Ir registrar o casamento agora? Jiang Yusang. Eu só estava brincando com você. Você realmente acha que eu vou me casar com você? Song Xian. Essa piada não tem a menor graça. Se você continuar falando assim, vou ficar bravo. Pareço estar brincando. Quando eu te persegui, foi só por causa de uma aposta com os outros. Só queria saber como era o gosto de uma princesa. Eu provei. Não é nada demais. Jiang Yusang. Eu nunca te amei. Vamos terminar. Daqui para frente, vamos agir como se nunca tivéssemos nos conhecido. Song Xian. Não acredito que você nunca me amou. Seus olhos não mentem. Song Xian, se você não se virar agora, eu vou te ignorar para o resto da vida. Song Xian. Sang Sang. 5 anos sem te ver. Senti muito a sua falta. Você sentiu minha falta. Song Xian. Estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Nunca vou te abandonar, nunca. Desde que você partiu, há 5 anos. Nunca mais tive coragem de voltar para cá. Aquela tempestade não só me ensopou por completo, mas também me prendeu para sempre naquela noite chuvosa. Nunca mais consegui sair. Sang Sang. A tempestade molhou. E o Song Xian. Mas eu não vou deixar essa tempestade molhar a gente de 5 anos depois. O que eu quero dizer é: eu nunca te amei. Eu não só te amo, como amo até sufocar. Você realmente acha que eu vou me casar com você? Nós não só vamos nos casar, como também vamos ter muitos filhos. Sang Sang. Eu te enganei há 5 anos. Nunca tive a chance de te pedir desculpas. Este anel me acompanhou por 5 anos. Achei que nunca teria a chance de colocá-lo no seu dedo. Talvez o céu tenha pena de mim. Me deu outra chance de voltar para o seu lado. Desta vez, eu definitivamente não vou soltar a sua mão. Jiang Yusang. A vida cotidiana. Montanhas e rios vastos. Você quer caminhar comigo por tudo isso? Eu aceito.